Eu acho que a Ponte dos Barreiros ela passou a representar, acho que um símbolo de pertencimento e luta, né? Acho que antigamente, quando eu falo passou, porque antigamente para mim era só uma ponte, para mim era só um trajeto, um percurso que eu passava, né? Eu acho que, como eu sou novo, né, então eu já nasci e eu já me recordo da ponte lá, né? Então, desde pequeno sempre passei pela ponte com meus pais, né? Então, não tive o processo que meus pais, meus avós, que outras pessoas aí, até mesmo do movimento, tiveram de ter que lutar pela construção da ponte, de enfrentar as dificuldades pré-ponte, de Cubatão, de Praia Grande, né? Então, eu já meio que vim nesse conforto da Ponte dos Barreiros, né? Então, para mim, a ponte sempre foi só uma ponte. Acho que depois de toda a luta do movimento da frente da ponte, né, de todo o risco que a ponte estava apresentando, de todo o processo de interdição dela, e da própria luta mesmo que eu e a galera, a gente acabou entrando, que eu pude entender essa ponte nesse outro caminho, nesse outro processo, né? A ponte como essa ferramenta da luta de um pertencimento de um povo, né? De uma galera que quer lutar pelo direito à cidade, pelo direito ao acesso, né? Então acho que hoje eu posso dizer que ela representa isso para mim, assim. Precisamos, né? Foi bem difícil, né? Acho que é curioso, assim, né? A gente sempre tentava, né, quem não chegava a precisar passar cotidianamente, né? Porque eu estudava em Santos, então eu optava aí por Cubatão, né? A gente sempre tentava fugir dessa rota, né? Então era muito louco, assim, né? Tipo, tinha um compromisso em Santos, a gente tentava dar uma volta por outro lugar, ou pelo centro e tal, para evitar passar por isso, né? Mas tinha compromissos, tinha, né, questões que a gente tinha que passar por ela, né? E sempre era uma luta, né? E a gente pegou justamente aquele período de calor, janeiro, dezembro, né? Então, e aí também passava com meus pais, com a minha mãe, né? Sempre era um desconforto, né? Mas eu lembro de enfrentar bastante nessa essa luta da travessia da ponte. A pandemia eu fiquei mais em casa, né? E sempre tentei fugir dessa rota, né? Sempre tentei pegar outras rotas, né? Mas eu sempre passei na caminhadinha mesmo, sempre passei na caminhada. Acho que só num carnaval da vida que eu me aventurei naquela bicicletinha, né? Mas sempre foi na caminhada, enfrentando os mosquitos do outro lado da ponte, enfrentando a logística dos ônibus, que era sempre uma loucura, né? De ter que vir fazer a integração do ônibus aqui. Aí às vezes tu bagunçava teu horário, né? Eu tenho um compromisso tal hora no centro de São Vicente. Então você tinha que calcular o tempo do ônibus até a ponte, calcular a travessia, chegar aqui, ter que esperar para ver se tinha algum ônibus que ia para lá também. Então bagunçou muito toda a logística que a gente tinha, né? Desde compromisso mais sério até para rolê e outras coisas assim. Esse percurso mesmo, né, de área continental, passando pela ponte com a ponte, já é um percurso muito extenso, assim, né? Acho que para tu ir na ponta da praia, você leva em média quase 2 horas para ir, né, com a ponte, né? Então acho que sem a ponte a gente chegava a quase 3, assim, né? Porque como eu te falei, né, o ônibus indo direto, a gente conseguia ter essa segurança de que o trajeto era esse, né? Agora com a ponte, você tinha que todo esse caminho, né, de ter que andar a ponte, chegar aqui, esperar outra linha de ônibus que não era a mesma que estava lá, né? Então, às vezes aqui estava lotado, e você tinha que esperar um outro ônibus, né? Então, esse percurso não só aumentava de tempo, mas também aumentava o estresse, o desgaste físico, né? Acho que foi um período bem difícil para a gente, né? Acho que para além do tempo, assim, né? Acho que impacta a nossa vida em vários caminhos, assim, né? A gente brincava que a gente tem muito amigos que moram em Santos, né? E aí, às vezes, eles faziam algum rolê, faziam alguma atividade. Não, gente, nessa 11 horas da noite, vem aqui com a gente e tal. Tipo, calma, para a gente sair daqui, chegar até em Santos, é 1 hora, 2 horas de percurso, assim, não dá, né? Então, acho que você impacta muito no direito ao lazer, né? Acho que a gente que é jovem, todo fim de semana a gente quer sair, tentar buscar alguma coisa diferente. E, querendo ou não, os espaços de lazer que a gente tem estão localizados ou aqui no centro de São Vicente, ou em Santos, ou na praia. Então, assim, isso impacta no nosso percurso, né? Questão de estudo, né? Faculdade, geralmente escola também estão localizados depois da ponte, então a gente tem que estar passando por esse processo. Impacta no nosso tempo de estudo, porque assim, né? A gente demora, sei lá, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, mais o tempo na faculdade, mais o trabalho. Como é que a gente se reorganiza a nossa vida em prol disso, né? Então acho que essa questão do tempo do percurso impacta, a questão do estresse também, de enfrentar o transporte público, de enfrentar a demora, tudo isso acaba adoecendo um pouco a gente também, né? Então acho que acaba afetando todas as áreas, né? Desde saúde mental,
desde de saúde física, né, desde pertencimento mesmo socioespacial, cultural mesmo, né? Essa questão do direito à cidade, né? Acho que é bem complicado mesmo. Eu acho que a gente acabou fazendo parte, né, de um pequeno grupo aí que geriu, né, esse movimento, né? Acho que teve um pequeno coletivo aí, eu, o Ginês, Yuri, a Paulinha, né? Uma galera que deu o primeiro start aí pro movimento, né? E aí foi bem bacana porque, assim, né, a maioria desse pequeno coletivo era uma galera que se conheceu no espaço da igreja, né? Então uma galera que veio da igreja, né, que trabalhou junto na Pastoral da Juventude, que é um determinado grupo da igreja que trabalha mais a perspectiva da dimensão da fé sociotransformadora, da articulação de fé e vida, né, da necessidade de transformar a realidade, um mundo mais justo, etc. E acho que muito por isso, né, a gente acabou tentando pensar em algo que discutisse o bairro, que discutisse a melhoria do bairro, né? Eu lembro que a gente chegou a tentar pensar várias rodas de conversa, a gente tinha uma proposta, até tentando criar um cronograma, assim, né, durante o ano, de pensar várias pautas, né? Então, a gente queria falar sobre a saúde do bairro, a saúde da cidade, e depois falar sobre a educação, né? A gente estava tentando pensar vários temas, assim. E o primeiro tema que a gente escolheu para começar seria o tema de mobilidade urbana, transporte público, né? Porque na época não tinha só essa questão da ponte, mas também estava rolando uma questão referente às empresas de lotação, estava saindo a lotação, estava vindo licitação para outras empresas, então a gente achou bacana tentar discutir um pouco isso também. Então a gente pensou, vamos começar a debater essa questão de transporte público e mobilidade urbana. Vamos puxar uma roda de conversa lá no Maitá mesmo, uma coisinha pequena, acho que na época a gente chamou até uma camarada nossa, a Débora Camilo, para poder somar com a gente. A gente fez essa roda de conversa e aí foi bacana porque, assim, tava chovendo pra caramba, a gente queria desistir porque estava esvaziado ali o espaço. A gente fez a roda de conversa e aí nesse espaço da roda de conversa, né, a gente discutiu sobre essa questão das lotações e a gente discutiu sobre um dos primeiros laudos, de umas primeiras inspeções que teve da ponte. A gente teve acesso a esse laudo, foi um laudo que não tinha sido publicado, a gente teve acesso a ele e o laudo preocupava muito a gente, né? O laudo, ele trazia inclusive prazos curtos, assim, emergenciais, referente à reforma, referente a questões de perigo mesmo da ponte cair, etc. E a gente trouxe isso para essa discussão, né? E aí a gente, que era desse pequeno grupo, já estava preocupado com isso. Quando a gente trouxe isso para a galera que estava com a gente ali, isso tirou também uma outra preocupação. E aí sentiu-se a necessidade, nessa roda de conversa, de criar um outro movimento, um movimento mais amplo e que desse conta de discutir em específico essa questão da ponte. Então, dessa roda de conversa, desse primeiro movimento que a gente fez, surgiu aí a ideia de criar aí um movimento amplo, suprapartidário, que pudesse reunir vários sujeitos aqui da área continental que já tinham aí algum histórico de luta, ou partidária, ou luta social em algum movimento, e a gente começou a fazer esse movimento. Então a gente foi chamando um, chamando o outro, uma galera do Parque das Bandeiras, uma galera do Rio Branco, né, uma galera do Quarentenário. A gente começou a juntar sujeitos, né, pessoas que já tinham aí um histórico de luta, para poder somar com a gente nesse processo. E aí a gente foi construindo isso, né? E uma construção muito pé no chão, assim, né? Então a gente se reunia no quintal da minha casa, no quintal da casa da Anália, né, em lanchonete dos bairros. Foi uma coisa bem ali no chão mesmo, né? E aí eu lembro que a primeira proposta, a primeira atividade que a gente quis fazer foi uma primeira roda de conversa, que a gente queria mostrar para a galera a nossa preocupação, a gente queria mostrar esse laudo, a gente queria mostrar aquilo que a gente estava se preocupando, né? E aí a gente puxou uma primeira roda de conversa que aconteceu no Quarentenário, na Capela Nossa Senhora da Esperança. E aí a gente pensou, falou, vamos fazer uma divulgação bacana para essa atividade, né? E aí a gente contou com o apoio do nosso amigo Nino Alexandre, né? Ele trabalha também com audiovisual, produz muito, assim, né? E aí ele fez um vídeo simples até, mas assim, muito bem bolado, com a música dos Racionais, com uns takes muito bacanas, muito interativos e tal. E esse vídeo viralizou muito, né? Acho que eu lembro que a gente até brincava, assim, a gente saía, pegava ônibus, a gente via a galera vendo o vídeo no celular, assim, viralizou mais do que a gente esperava, assim, né? E aí, consequentemente, a roda bombou, a galera colou em peso para a atividade, né? E aí, daí em diante, a gente foi construindo o movimento. Então, a gente pensou em fazer manifestação, a gente pensou em fazer manifestação na Câmara, manifestação em frente da Prefeitura. A gente foi se consolidando, o grupo mesmo à frente da ponte começou a se consolidar, mais pessoas começaram a colar e participar com a gente, né? E aí foi um espaço de luta mesmo, né? De luta com o poder público, né? E aí quando você pergunta quem que é o padrinho, né?
é curioso pensar, né, que a gente gestou todo esse movimento, né, a gente e outras pessoas também, e foi depois disso que aí começaram a entrar outros interesses políticos em cima disso, ano eleitoral, políticos, presidentes, vereadores, etc., né? Todo mundo quis ser o salvador da pátria, né? E aí, e é uma coisa que até comento com os camaradas da frente, né? Que angustia muito a gente esse espaço de que depois que aconteceu, depois que arrumou a ponte, parece que toda a história do nosso movimento meio que se apagou, né? Parece que a conquista da verba por parte de uma ou de outra pessoa, né? Deu a essa pessoa todo um histórico que a gente construiu, né? E acho que até esse movimento que vocês estão fazendo, né, com esse documentário, acho que é muito bom para a gente também, né, da gente lembrar, né, que não foram eles, né, foram a gente, fomos nós, né? Acho que o padrinho foi a gente, né? Não sei se só à frente, mas acho que todos os moradores aí da área continental. Aquilo que a gente estava comentando, assim, né? Acho que como é que a gente pensa direito à cidade se a gente tem que demorar 2 horas para chegar nessa cidade, né? Não tem como não pensar nisso, né? Acho que, e é isso, né? O direito à cidade não é só o direito à cidade, né? Mas é também o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, né? Então acho que as universidades, as faculdades que a gente tem, todas estão localizadas nesse centro, nessa cidade, ou em Santos, ou em São Vicente. Então, para a gente que é jovem, que está nesse espaço de estudar, de faculdade, a gente precisa se locomover e precisa passar por esse processo, né? Então, eu lembro que eu cheguei há um tempo estudando no Guarujá, né? Então, assim, eu tinha que sair mais cedo da aula à noite para dar tempo de eu conseguir pegar um dos últimos ônibus lá no centro, lá na ponta da praia, em Santos. Quantos amigos nossos também acabam não passando por isso, né? Então, é isso. Sei lá, são 2 horas de percurso para ir, 2 para voltar. São 4 horas, né? São 4 horas que eu poderia estar estudando, fazendo meu TCC, fazendo alguma outra coisa, etc e tal, né? Então, como é que a gente pensa o direito à educação se a gente não tem esse direito à cidade? Como é que a gente pensa o direito à cultura, né? Então, por exemplo, se eu quero ir num cinema, se eu quero ir num teatro, né? Eu não tenho essa possibilidade porque eu preciso ter esse espaço de locomoção, tanto financeira quanto também física, de ter que ir, transitar, voltar, questão de horário, né? Então a gente acaba também se limitando, a gente acaba por muito tempo não tendo acesso à cultura, porque essa cultura está localizada nessa cidade que não pertence a gente, né? Você tem a questão do lazer. Às vezes a gente acaba até mesmo encontrando ferramentas de construir um lazer na área continental para não ter que sair, né? Então a gente acaba criando mecanismos de acabar tendo lazer, porque a gente não consegue acessar esse lazer que está na cidade. A gente não consegue acessar a praia, a gente não consegue acessar o shopping, acessar alguma balada, alguma coisa do tipo, né? Então acho que como é que a gente pensa o acesso à cidade e como é que a gente pensa o acesso a tudo isso, né? A todos esses direitos aí da juventude.